Para o estudo da eletrostática, podemos utilizar o modelo atômico de Rutherford-Bohr. Nesse modelo atômico, o átomo é composto por um núcleo. No núcleo se concentram os prótons e os nêutrons, e em torno do núcleo você tem os elétrons orbitando na região da eletrosfera. Foi adotado que o próton possui carga elétrica positiva e o elétron possui carga elétrica negativa, e o nêutron possui carga elétrica nula. Em um átomo neutro, o número de cargas elétricas positivas, o número de prótons, é igual ao número de cargas elétricas negativas, o número de elétrons. Então, no átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se num átomo você tiver o número de prótons diferente do número de elétrons, você tem o átomo eletrizado. Se o átomo possui um excesso de prótons, ele vai estar eletrizado positivamente, e se ele possui um excesso de elétrons, vai estar eletrizado negativamente. O que um átomo ganha ou perde é elétrons. Então, se um átomo neutro perdeu elétrons, ele vai ficar eletrizado positivamente. Se um átomo neutro ganhou elétrons, ele vai ficar eletrizado negativamente. Se referindo à estrutura de um corpo, nós podemos ter três possibilidades quanto à eletrização de um corpo. Ou o corpo está eletricamente neutro, ou ele está eletrizado positivamente ou eletrizado negativamente. No corpo neutro, o número de cargas elétricas positivas é igual ao número de cargas elétricas negativas. Então, se no corpo você tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, a gente diz que esse corpo está eletricamente neutro. Agora, se por algum motivo esse corpo neutro ele perde elétrons, quando ele perder elétrons, ele vai ficar com excesso de prótons. Logo, ele vai ficar eletrizado positivamente. Então, quando um corpo neutro perde elétrons, ele perde carga elétrica negativa, vai ficar com excesso de carga elétrica positiva e ele vai ficar eletrizado positivamente. Agora, se você tem um corpo neutro e ele ganha elétrons, ele ganha carga elétrica negativa, ele vai ficar eletrizado negativamente, ele vai ficar com excesso de elétrons. Então, um corpo eletrizado é aquele corpo onde o número de cargas elétricas positivas é diferente do número de cargas elétricas negativas. A unidade de medida de carga elétrica no sistema internacional é o Coulomb, que é representado por uma letra C maiúscula. A carga elétrica ela é quantizada. O que isso significa? Que um próton ou que um elétron eles conseguem transportar uma determinada quantidade de carga elétrica estabelecida, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Isso é o que a gente chama de carga elementar. Então, a quantidade de carga elétrica em um corpo ou em um átomo sempre vai ser um múltiplo do valor da carga elementar. Quando a gente se refere à carga elétrica do próton, a gente adota o sinal positivo, e quando a gente se refere à carga elétrica do elétron, a gente adota o sinal negativo. O valor é o mesmo, então o módulo da carga elétrica do próton e do elétron é igual, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. O que difere a carga elétrica do próton e a carga elétrica do elétron é o sinal. O próton é positivo e o elétron é negativo. Para você determinar a quantidade de carga elétrica de um corpo, você vai pegar o número de cargas elétricas em excesso ou em falta que você tem no corpo e multiplicar pela carga elementar. Na equação ali, então, a quantidade de carga elétrica vai ser igual mais ou menos o número de cargas elétricas em excesso vezes a carga elementar. Por que o mais ou menos? Porque se o corpo ganhou elétrons, ele vai ficar eletrizado negativamente, então vai ser menos. Caso o corpo tenha perdido elétrons, ele vai ficar com excesso de prótons, logo ele vai ficar eletrizado positivamente. A eletrostática possui dois princípios. O primeiro princípio é o princípio da atração e repulsão. Se você pegar duas cargas elétricas de mesmo sinal e tentar aproximar uma carga da outra, você observa que entre essas duas cargas vai existir uma força de repulsão. Então, ao aproximar um próton de outro próton, você vai observar entre eles uma força repulsiva. A mesma coisa acontece se você tenta aproximar duas cargas negativas. Entre elas vai existir uma força de repulsão.
Já se você tenta aproximar uma carga positiva de uma carga negativa, entre elas vai existir uma força de atração. Então, cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e cargas elétricas de sinais contrários se atraem. O segundo princípio é o princípio da conservação de cargas. Em um sistema eletricamente isolado, ou seja, um sistema onde os corpos que estão envolvidos não trocam carga elétrica com a vizinhança, com o meio externo, a quantidade de carga elétrica se mantém constante. O que isso significa? Que a quantidade total de carga elétrica inicial do teu sistema vai ser igual à quantidade de carga elétrica final. Então, no processo, você pode ter a transferência de carga elétrica de um corpo para outro, mas no total, a soma algébrica total da quantidade de carga elétrica permanece a mesma. Então, um exemplo para ilustrar o princípio da conservação da quantidade de carga elétrica. Então, na ilustração ali, na figura à esquerda, você tem três corpos eletrizados, o corpo A, o corpo C e o corpo B. O corpo A eletrizado positivamente, o corpo C também eletrizado positivamente e o corpo B eletrizado negativamente. O corpo A com mais 10, o corpo B menos 6 e o corpo C mais 5. Quando ocorre a transferência de carga elétrica entre dois ou entre três corpos, o que ocorre é a transferência de elétrons de um corpo para o outro. Não há transferência de prótons. Então, quem se move de um corpo para o outro são os elétrons. Se observarmos na ilustração da direita, o corpo A continua eletrizado positivamente, mas com uma carga menor. O corpo C continua eletrizado positivamente, mas com uma quantidade de carga elétrica positiva menor. E o corpo B, que estava inicialmente eletrizado com uma carga negativa, agora se encontra eletrizado com uma carga positiva. O que ocorreu? O corpo B, que tinha um excesso de elétrons, ele transferiu elétrons tanto para A quanto para C. Mas se somarmos a quantidade de carga elétrica inicial, nós temos mais 10 mais 5 vai dar mais 15, menos 6 igual a mais 9. Então, a quantidade de carga elétrica inicial, mais 9. A quantidade de carga elétrica final, na figura da direita, você tem 5 mais 2, 7, mais 2, 9. Então, a quantidade de carga elétrica inicial é igual à quantidade de carga elétrica final. A quantidade de carga elétrica se conserva. Uma das maneiras de eletrizar um corpo é fazer a eletrização por atrito. Na eletrização por atrito, é necessário que você tenha dois materiais condutores e que eles sejam diferentes. Então, você não consegue eletrizar por atrito dois corpos que sejam do mesmo material. Então, é necessário que eles sejam diferentes. Na eletrização por atrito, você atrita um material com o outro. Quando ocorre o atrito, há transferência de elétrons de um corpo para outro. Nessa transferência, o corpo que ganhar os elétrons vai ficar eletrizado negativamente e o que perder os elétrons vai ficar eletrizado positivamente. Na eletrização por atrito, sempre no final do processo, você vai ter corpos eletrizados com carga de sinal contrário, um positivo, o outro negativo. Mas o módulo, a quantidade de carga elétrica vai ser a mesma, porque a quantidade de carga elétrica que um corpo ganhou é exatamente igual à quantidade de carga elétrica que outro corpo perdeu. Para você saber qual corpo vai ficar eletrizado positivamente e qual vai ficar eletrizado negativamente, você pode consultar o que a gente chama de série triboelétrica. Na representação ali da figura da direita, que tem um diagrama de uma série triboelétrica, você tem, por exemplo, atritando a pele humana com a lã. Então, a pele humana ela vai ter uma tendência a ficar eletrizado positivamente e a lã vai ficar eletrizada negativamente. Então, quem está na parte superior ali, atritando com algum material da parte inferior, o que está na parte superior fica eletrizado positivamente e o que está na parte inferior fica eletrizado negativamente. Por exemplo, no caso do vidro e da seda, o vidro vai ficar eletrizado positivamente e a seda vai ficar eletrizada negativamente. Na eletrização por contato, é necessário que um dos corpos esteja inicialmente eletrizado.
Então vamos analisar duas situações. Na primeira situação, você tem um corpo A eletrizado positivamente e um corpo B que está inicialmente neutro. Então o corpo B ele tem o mesmo número de cargas elétricas positivas e negativas. Quando você coloca o corpo A em contato com o corpo B, como no corpo A há um excesso de carga positiva, há um excesso de prótons, esses prótons vão exercer uma força sobre os elétrons que estão no corpo B. Então, alguns elétrons serão transferidos de B para o A. Depois de um momento, esse fluxo de elétrons de B para o A, ele vai se estabilizar, ele vai parar de correr. E quando você separar os dois corpos, o corpo B perdeu elétrons, então ele vai ficar eletrizado positivamente, e o corpo A, ele ganhou alguns elétrons, então ele vai diminuir a quantidade de carga elétrica, ele estava eletrizado positivamente, ele continua eletrizado positivamente, só que a quantidade de carga elétrica total dele vai ser menor, porque ele acabou ganhando alguns elétrons. Na segunda situação, o corpo A estava eletrizado negativamente e o corpo B estava neutro. Quando você coloca em contato, o corpo A ele tem um excesso de elétrons. Cargas elétricas e mesmo sinal se repelem. Então, alguns elétrons de A vão ser transferidos para B. E no final do processo, quando você separar os dois corpos, o corpo B, que estava inicialmente neutro, vai ficar eletrizado negativamente, e o corpo A, que estava inicialmente eletrizado negativamente, continua eletrizado negativamente, mas agora com uma quantidade de carga elétrica menor. Na eletrização por contato, no final do processo, os dois corpos adquirem carga de mesmo sinal. Se os corpos forem idênticos, no final do processo eles adquirem a mesma quantidade de carga elétrica também. Na eletrização por indução, é necessário que um dos corpos esteja inicialmente eletrizado. Esse corpo que está eletrizado, a gente vai chamar ele de indutor. E o corpo que está inicialmente neutro, a gente vai chamar de induzido. Então, quando você aproxima o indutor, nesse caso ali eletrizado positivamente, do corpo que está inicialmente neutro, do induzido, como há um excesso de cargas elétricas positivas no indutor, essas cargas positivas irão atrair as cargas elétricas negativas do corpo induzido. Então, na região mais próxima do indutor, você vai ter um excesso de cargas elétricas negativas no induzido e na região oposta um excesso de cargas elétricas positivas. Só que nesse momento o induzido ele continua neutro, ele continua com o mesmo número de prótons e elétrons. Aí nesse momento que houve a separação de cargas dentro do induzido, você liga o induzido com a Terra. No ponto em que você ligou o induzido com a Terra, você tem um excesso de cargas elétricas positivas. Essas cargas elétricas positivas vão trair elétrons da Terra. Então o corpo B ele vai receber elétrons da Terra. Quando você desfaz o contato do induzido com a Terra, o corpo B ele vai ter recebido cargas elétricas. Então no final do processo ele vai ficar eletrizado negativamente. Então, no processo de eletrização por indução, os corpos adquirem carga de sinal contrário. Então, a carga adquirida pelo corpo induzido será contrária à carga do corpo indutor.